A paz do Senhor, Igreja de Jesus. Quero compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus, que se encontra na carta de Tiago, no capítulo número 4, do versículo 7 até o versículo número 10, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo momentos um tanto difíceis, porque eu creio que todos nós temos nos entristecido pelo momento que o mundo está vivendo com esta pandemia. Há prejuízo muito grande, muitas perdas. Nós lamentamos a partida de muitos queridos. O mundo está sofrendo, e eu sei que a igreja está sofrendo, e nós queremos achar culpados. Às vezes nos revoltamos com tudo, nós queremos achar os culpados, nós queremos vê-los punidos. Nós nos lamentamos e às vezes até nos revoltamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não dê lugar à revolta. Creia que Deus, Ele está contemplando tudo. Deus, Ele sabe se tem culpados na verdade. E por mais que essas pessoas vivam bem neste mundo, mas fatalmente serão alvos do juízo de Deus. E se existe má vontade em salvar pessoas, o Senhor também está vendo. Se existe até mesmo roubo de recursos que deveriam ser usados para salvar vidas, Deus também está vendo. Portanto, não permita que a revolta tome o seu coração, mas creia que o Senhor, Ele estará agindo. E eu sei que neste momento muitos até questionam Deus: mas Senhor, como que o Senhor permite que servos do Senhor sejam atingidos? Como que o Senhor permite tais situações? Irmãos, eu sei que realmente na dor do coração, muitas vezes nós questionamos Deus. Muitas vezes o ser humano, na sua dor, ele questiona Deus. Porém, eu quero te dizer que nós não devemos duvidar do amor de Deus. Nós não devemos duvidar da justiça de Deus. Porque se o Senhor permite algo, o Senhor tem uma visão muito ampla. A Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente, isto é, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele pode ver o nosso futuro, Deus sabe o que acontecerá. Então nós não devemos questioná-lo, mas simplesmente crer que Ele é Senhor de todas as coisas e que o amor de Deus é puro e verdadeiro, muito maior do que o nosso amor por qualquer pessoa que seja. O amor de Deus é muito grande, portanto não questione o Senhor. Peça graça a Ele para você aceitar as situações, para você viver segundo os propósitos dEle. Mas da bem da verdade, irmãos, o que nós precisamos fazer é tirar lições de tudo o que está acontecendo. Porque mais que nunca temos visto a fragilidade da vida humana, a limitação. Temos sido surpreendidos com situações aí que nos deixam às vezes até estarrecidos. Coisas que jamais imaginaríamos. Mas de tudo que temos visto, que lição temos tirado para a nossa vida? Porque nós temos observado a fragilidade da vida humana. A Bíblia diz que nós somos como a flor da erva. Está ali, mas vindo o sol, cai, murcha, se acaba. Tiago disse que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Observando aqui a palavra de Deus que foi lida, diz aqui no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que nós mais precisamos é nos sujeitar ao querer de Deus, olhar para a palavra de Deus e colocá-la como bússola para nos nortear na nossa vida, aceitar os mandamentos e cumpri-los. Se temos o entendimento daquilo que Deus quer conosco nesta terra, qual o propósito de Deus para nós, qual o objetivo que Ele quer que façamos na sua obra, nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos nos esforçar e fazer aquilo que Deus está nos conduzindo para fazer. Irmão, em nome de Jesus, se sujeite a Deus. E quando a Bíblia diz para resistir ao diabo, não quer dizer que eu devo resistir gritando, esbravejando,
Muitas vezes o que eu preciso resistir é a sugestão do inimigo, é a tentação do adversário, porque o inimigo, ele domina este mundo corrompido. Nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o mundo, ele quer nos passar uma mensagem totalmente contrária à palavra. Se você for aceitar as sugestões do mundo, você vai concordar com o pecado. E a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Entendamos que nós não podemos concordar com o pecado, e sim nos sujeitar a Deus, a sua vontade, a sua palavra. É isso que tem que estar aqui dentro do nosso coração. Precisamos sujeitar a Deus e resistir ao inimigo, resistir às tentações, porque o adversário das nossas almas, ele sabe onde reside a nossa fragilidade. Porque todo ser humano tem suas fragilidades, talvez as suas sejam diferentes das minhas, mas o inimigo, ele nos tenta nas nossas fragilidades, e nós precisamos dominar a nossa carne e resistir àquilo que ele coloca diante de nós como um prato que parece ser muito saboroso, parece ser agradável, mas eu sempre digo que os pratos do adversário podem ser deliciosos, mas são envenenados, são destrutivos. Resista ao querer do mal, se sujeite a Deus, se apegue ao querer de Deus. O versículo 8 diz: sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Irmãos, chegai-vos a Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, nos aproximar de Deus. Tem pessoas que creem em Deus, mas não se preocupam em ter relacionamento com Deus. Mais do que crer em Deus, nós precisamos ser filhos de Deus. E filho que ama o pai, ele procura ter amizade, estar próximo, ele precisa ter relacionamento com o Pai amado, porque o Deus vivo, ele nos ama de modo incomparável. Mas como eu tenho demonstrado o meu amor por Deus? Eu preciso ter relacionamento com o Senhor. E aqui está escrito na palavra de Deus: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Para eu me chegar a Deus e ser aceito, irmãos, eu preciso santificar a minha vida. O sacerdote, quando ele ia fazer o trabalho do Senhor, nós podemos ver na palavra de Deus no Êxodo, no capítulo 30, do versículo 18 ao 20, o que ele fazia? Primeiro ele tomava banho, ele se trocava, mas para entrar no tabernáculo, havia ali no átrio uma pia de bronze, na qual o sacerdote, para entrar ali, ele lavava as mãos e lavava os pés, em sinal de purificação, para estar na presença do Senhor dentro do tabernáculo, ou que seja do templo depois. Isso para nós é uma maneira de Deus expressar que para entrarmos na sua presença, nós precisamos nos purificar. As nossas palavras, os nossos atos, o nosso coração precisa estar puro. Porque se eu chego a Deus querendo perdão, sendo que não perdoei o meu irmão, e o meu coração está carregado de mágoa, de sentimento de vingança, eu não vou obter o perdão. Eu preciso me purificar, eu preciso pedir primeiro perdão disso que está dentro do meu coração, e preciso perdoar o meu irmão. Que o Senhor possa lavar o nosso coração, nos purificar. Peça graça ao Espírito Santo, que aqueles sentimentos que desagradam a Deus, que se chocam com a palavra de Deus, que porventura estejam no seu coração, purifique o seu coração com a graça de Deus. Perdoe, peça a Deus que te ajude a esquecer, ajude você a desprezar estas coisas e valorizar as pessoas que são amadas por Deus, valorizar o querer de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Purifique suas palavras, seus lábios, meu irmão. Peça ao Senhor que te toque com brasa viva do altar, como Ele fez com o profeta Isaías. Cuidado com o que você fala, a forma que você se expressa a respeito de Deus, das pessoas. Tenha cuidado até aquilo que você fala a seu respeito. Que as suas palavras, que os seus atos, que o seu coração seja purificado pelo Senhor, para que você se aproxime dEle e você seja aceito diante do Senhor. No nome de Jesus, meu irmão. O versículo 9 diz: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Deus, Ele quer que nós venhamos a reconhecer as nossas faltas, que venhamos a reconhecer os nossos pecados. Não fiquemos, irmãos, lançando a culpa em outras pessoas pelos nossos erros.
Pessoas culpam os outros, não aceitam que ele é o pecador, às vezes reclama de Deus e culpa o inimigo das nossas almas. Nós precisamos reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados, e quando reconhecemos e nos arrependemos, nós nos entristecemos. É por isso que a Bíblia fala que é com o contrito que Deus habita. Deus, ele quer ver contrição, e a contrição, ela é uma espécie de tristeza pelos erros cometidos, pelos pecados cometidos diante do Senhor. Que possamos nos arrepender e nos consertar, porque quem se arrepende de verdade, ele busca o perdão de Deus e ele muda, ele abandona o erro, ele para de cometer o erro. Deus quer arrependimento, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque enquanto a pessoa confessa apenas com palavras, apenas de lábios e não do coração, ele continua praticando o erro. Mas quando ele se arrepende, sente tristeza, ele busca o perdão de Deus, mas ele busca também o conserto. E é isso que Deus está requerendo de nós, uma vida pura na presença do Senhor. Portanto, nós precisamos sentir sim as nossas misérias, sentir, lamentar e chorar, como diz a palavra do Senhor. O versículo número 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, e o versículo 12, diz assim: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Portanto, irmão, se aproxime de Deus com humildade. Quanta gente se aproxima de Deus em oração e começa a apresentar as suas qualidades para Deus. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu não tenho pecado, eu não tenho feito tal coisa. Irmãos, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. E por mais que nos esforcemos para sermos justos, nós temos falhas. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Deus não está querendo nos humilhar com essa palavra, mas Ele está querendo que reconheçamos que por mais que tentemos ser justos e honestos, nós falhamos. Por mais que você tente ser perfeito, você falha. Eu falho. Entendamos isso, meu irmão. Então não há motivo para exaltação. De forma alguma, nós precisamos nos humilhar, reconhecer que somos limitados, que por mais que lutemos, nós temos dificuldades, nós temos falhas. No nome de Jesus, meu irmão, desenvolva o seu relacionamento com Deus. Tenha uma vida com Deus. Olhe para a mensagem de tudo que está acontecendo no mundo. E tudo que está acontecendo é um forte indício de que a vinda de Jesus está muito próxima. O Senhor está para vir buscar a sua igreja. Purifique-se, se prepare para estar com Cristo, porque a qualquer momento Jesus vem buscar a igreja, e nós nos alegramos, como diz no Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que todos que estão me ouvindo estejam preparados para dizer isto, desejar a vinda do Senhor Jesus. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 19, diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Não é uma fé de palavras, não é uma fé apenas nominal, mas é uma fé prática. Não adianta eu querer agradar a Deus com palavras. Jesus, eu te amo, o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é o mais precioso, se essas palavras elas não saem do coração, porque a palavra que ela procede do coração, ela gera atitude. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E é isso que Ele quer, que eu demonstre amor por Ele, não apenas com palavras, mas que a demonstração do meu amor por Ele seja em atitude. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que possamos tirar para nós lições de tudo o que está acontecendo à nossa volta, e que nos aproximemos do Senhor com as mãos limpas, com o coração purificado, porque fazendo assim, com certeza o Senhor está nos direcionando, nos guardando, nos dando vitória. No nome de Jesus, quero orar para que Deus te alcance agora, para que Deus te conforte, para que Deus te abençoe, para que Deus acrescente fé
ao seu coração, que o Senhor esteja com você em todo o tempo, o seu lar, os seus entes queridos. Oremos a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus eu quero louvar-te, ó Deus, pela tua fidelidade. Tu és o santo, o eterno, que detém o domínio de todas as coisas. Nós não vamos questionar tuas permissões, mas nós vamos te louvar pelo teu cuidado e o teu amor. Sim, pela tua justiça que é santa, que é perfeita. Que o Senhor traga para o nosso coração todo dia a tua vontade. Nos faça ver tudo à nossa volta com os teus olhos. Que o Senhor se revele mais e mais a nós e nos dê graça para termos uma vida santa na presença do Senhor. Que sejamos sempre, ó Deus, porta-vozes do Senhor, instrumentos do Senhor, que teu Espírito, ele encontre liberdade para falar ao nosso coração e para usar a nossa vida segundo a tua vontade. Receba nosso louvor, ó Pai, e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, irmãos. Todos vocês, seu lar, sua família, em nome de Jesus.